Base Conservadora. Tudo bem com vocês? Eu e minha amiga Thalita Alves. Tudo bem, Thalita? Tudo bem. Tudo certo. Hoje a gente recebe aí o doutor Alessandro Loyola. Alessandro, muito obrigado por ceder o seu tempo para a gente, para conversar um pouco aqui. Seja bem-vindo à Base Conservadora. Gratidão, Antônio. Valeu pelo convite. Fala, Thalita. Um prazer receber o senhor aqui, viu? Sim. Começou, né? Ele vai ficar bravo com você. Tá? Não fico bravo não, cara. Vamos lá, vai, segue. Eu não vou nem explicar isso. Deixa pra lá. Quer que a gente comece de novo ou não? Não, manda bala. Fala sério. Espontaneidade vale ouro nesse mundo. Então, vamos lá. Bom, nós fizemos uma live na semana passada, a gente falou do presidente, né, Thalita? Falamos que o presidente fez uma live, a gente falou que o pessoal foi às ruas, que o presidente faria o que o povo quisesse. Sim. Né? E houve um grande barulho nas redes, já estava crescendo. O povo foi às ruas, o povo foi na frente da casa do Dória, entre aspas, né? Entre aspas, perto da casa do Dória. E grande parte das pessoas pediram intervenção nos estados. Né? A gente viu isso. E aí, eu acompanho no Twitter, eu vi o Twitter do Alessandro falando a respeito da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. E aí isso me chamou a atenção. Porque, assim, ele chamou a atenção várias vezes a respeito dessa lei, em tudo que as pessoas falavam a respeito de manifestação, né, de tudo. E aí eu achei isso interessante para a gente discutir. Por quê? Porque parece que o presidente, ou ele esqueceu que ele assinou essa lei, né? Assim, porque ele diz assim, tudo que o povo quiser eu faço. Né? E eu acho que não, né, Alessandro? Acho que não dá para ele fazer tudo o que ele quer. Não dá. Essa lei, as pessoas vieram encher a porra do meu saco, falando que só agora eu estou falando dessa bendita dessa lei aí. Na verdade, tem vídeo meu, acho que o YouTube não derrubou ainda, né? Sim. Tem vídeo meu falando dessa lei tem 8 meses atrás. Eu já venho falando das duas leis, são as duas leis principais, Antônio, que são utilizadas no gerenciamento da doença, que é a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, e a Lei 14.019, de julho. A 13.979 é a mais completa, diz, sobretudo, vacina, gerenciamento de contatos, ela fala quase sobre tudo. Ela deixava um pouquinho a ausência da questão da máscara, e isso aí veio com a Lei 14.019. O que eu acho mais, das duas coisas que eu vejo com grande reserva na Lei 13.979, primeiro é o artigo 3º, que diz lá que para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, as seguintes medidas: isolamento, quarentena e determinação de realização compulsória de, entre outras coisas, na letra D, vacinação e outras medidas profiláticas. Sim. Vê bem que no caput do artigo 3º, ele fala que essa lei não especifica que essa autoridade, a competência é única e exclusiva do presidente da República. Sim. A lei que o presidente Bolsonaro assinou fala: as autoridades poderão adotar no âmbito das suas competências, ou seja, o prefeito na competência do município, o governador na competência do estado e por aí vai. A lei não dá a ele, a lei que ele assinou não garante a ele o caráter exclusivo na condução das medidas de enfrentamento. E sem contar que na própria lei, eles definem lá o que é isolamento. Né? No artigo 3º diz que essas autoridades poderão adotar compulsoriamente isolamento. Tudo bem, o que é isolamento? Separação de pessoas doentes ou contaminadas, meios de transportes, encomendas postais e outros, de maneira a evitar a contaminação ou propagação do determinado agente cujo nome é impronunciável. Eu me sinto no episódio de Harry Potter aqui. Ou impronunciável. Então, a própria lei define o que isolamento é. E a lei também define o que quarentena é. Você observar lá no artigo 2º, item 2, ele fala: quarentena é o quê? Restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação. Uhum. Se de repente, por acaso, eu achar que você, caminhando na praia, é uma pessoa suspeita de contaminação, eu posso restringir o seu acesso à praia, eu posso restringir o seu acesso à praça e por aí vai. E isso está determinado numa lei federal.
Então, quando a gente acusa prefeitos e governadores de estarem tomando medidas ditatoriais, a gente tem que, por uma questão de honestidade moral e de combate ao analfabetismo funcional, eu acho que o jovem gafanhoto tem que ter pelo menos a dignidade de ir lá e ler a porcaria da lei, porque o dedinho não vai cair da mão se ele digitar Lei 13.979 no Google. Sim. Esse artigo da lei, o primeiro, o segundo e o terceiro, que falam sobre isolamento, quarentena, restrições, fechamento de comércio, enfim, leia-se lockdown, que dá para entender nas entrelinhas, isso é previsto e determinado por uma lei federal. Federal. E a única coisa, quando as pessoas tentam passar pano, falando que, mas o STF tirou do governo, do Poder Executivo, a autonomia de fazer alguma coisa a respeito. Não, não. O que o STF fez foi simplesmente garantir às prefeituras e governos estaduais autonomia para agir dentro de uma lei que o próprio governo federal assinou. Eles referendaram, né? Porque não estava... fez a lei. Uhum. Eu estou só falando o seguinte, eu sou o STF, estou falando, olha, a prefeita Thalita e o governador Antônio Cláudio têm toda a autonomia também para tomar essas medidas, afinal de contas, eles não são autoridades no emprego de suas competências? Sim, o leque ficou muito grande. É de todos. Sim, exato. E você quer ver outra coisa mais absurda na lei 13.979? A gente pode ir lá para o artigo 7º, se eu não me engano, vamos pegar aqui. 7º. Tá, deixa eu olhar. Você está com ela na tela aí, por acaso? Eu estou com ele na tela. Artigo 7º. Vamos lá para o artigo 7º. As medidas previstas nesse artigo poderão ser adotadas pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso 8º do caput deste artigo. Peraí. Aqui, perdão, é o artigo 5º, desculpe. Artigo 5º. Artigo 5º, desculpe. Não, sem problema. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de... Espera que eu não achei aqui. É que ele está lá embaixo. Tem um monte de artigo vetado, mas esse aí não foi vetado. Não, eu não achei ainda, porque eu estou com a tela muito pouquinho, mas pode ir lendo aí, que eu estou acompanhando. Vamos lá, o artigo 5º da Lei 13.979. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com agentes infecciosos ou circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo agente, que a gente não pode falar o nome. Você conseguiu colocar na tela? Sim. Eu quero fazer uma brincadeira com você. Vamos lá. Você está vendo aí o que diz o caput do artigo 5º? Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de... Certo? Certo. Onde está agentes infecciosos do XPTO, coloca judeus e lê para mim. Ixi, peraí. É porque eu não estou colocando na tela nesse momento, né? Mas eu vou colocar depois. Mas você pode seguir o seu raciocínio que eu vou o artigo 5º, se a gente substituir agentes infecciosos por judeus, a lei fica: toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com judeus. Isso parece uma coisa horrorosa para você, não? Muito. Vamos pegar o item 2 do artigo 5º e vamos trocar aqui regiões de contaminação pelo... E vamos trocar contaminação... Aí para frente, desculpa, depois você coloca um pi na hora que eu falei o nome do danado. Tá bom. No item 2 do artigo 5º, vamos pegar e tirar de contaminação para frente e vamos colocar como negros. Pode ser? A gente vai ter a seguinte leitura. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de, item 2, circulação em áreas consideradas como regiões de negros. Negros, pelo flango fleto. Qual a diferença entre negros, judeus, lésbicas, gays, para contaminação pelo agente tal? Isso não é uma prática discriminatória? Isso não viola o artigo 5º da nossa Constituição Federal? De que maneira você vai saber pela lei? Cara, eu sou médico, eu estou com 50 anos de idade, não parece que eu corto cabelo bem curto. Eu estou com 50 anos de idade, já tem mais de 25 anos que eu atendo 40 pessoas por dia, faz uma conta aí, vai dar mais de 100 mil pacientes atendidos, vai. Mesmo agora, eu fiz mais de um ano de plantão em unidades de pronto atendimento especificamente voltadas para o atendimento de pessoas com urgência respiratória, certo? Sim. É difícil
muitas vezes, de você dar um diagnóstico clínico, mesmo você contando com recurso laboratorial, oximetria, gasometria arterial, tomografia de tórax, às vezes é difícil de você selar um diagnóstico acima de qualquer margem de dúvida aceitável de que aquela pessoa tem uma doença A ou B. É difícil, eu sou médico há mais de 25 anos, eu acho que prova testemunhal é evidência anedótica. Mas vamos, em nome do argumento, certo? Eu, que sou médico, já escrevi mais de 20 livros, já trabalho com medicina há mais de 25 anos, fiz mais de um ano de plantões, vários plantões semanais e unidade de pronto atendimento de urgência respiratória. Eu tenho, sim, dificuldade, em muitos casos, de determinar se aquela infecção respiratória é causada pelo agente A, B, C ou D. De que maneira, na Lei 13.979, uma pessoa pode colaborar com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com agentes infecciosos? De que maneira essa pessoa está capacitada a saber que aquele outro cidadão andando do outro lado da rua com a bicicleta dele é um possível contato com agente infeccioso? Baseado em quê? Fundamentado em qual conhecimento? Você desceu do alto do seu prédio, onde você estava em quarentena gourmet, e foi lá com o estetoscópio examinar o cidadão que está caminhando com o cachorro na rua? E aí, a todo mundo é médico, de uma anamnese extremamente detalhada, você conseguiu determinar que ele é um possível contaminante. De que maneira você fez isso? Mas a lei dá essa capacidade, muito mais do que capacidade, ela dá essa obrigação ao cidadão de ligar para a autoridade sanitária e falar, olha, tem 6 pessoas na casa da Thalita, e eu acho que isso é um foco de contaminação. E aí a polícia, obedecendo a uma lei federal, vai na casa da Thalita e leva todo mundo preso. A polícia está errada? O governador é o culpado? O STF, que é o malvado da história? Sem querer passar pano para o STF, mas a desgraça está na Lei 13.979. E quando você fala isso em redes sociais e tal, as pessoas vêm encher a porra do meu saco, falando que eu sou antibolsonarista, que eu sou esquerdista. Com todo respeito à presença da digníssima senhorita Thalita aqui, eu mando esse pessoal todo e tomar no meio do olho do cu do rabo. Eu também mando. Se o cara é tão analfabeto que ele não consegue nem usar um Google da vida para poder ler a desgraça do texto da lei, esse cara está além de qualquer argumento racional. Então, se a gente quer realmente fazer alguma coisa, para com essa imbecilidade. Eu custo acreditar que alguém que vai para a rua protestar contra o lockdown e em apoio ao presidente Bolsonaro, eu custo acreditar que esse cidadão foi o espermatozoide mais esperto daquela noite. Não faz sentido. Porque será que o imbecilóide, o energúmeno, o quadrúpede, o ser ungulado que está na rua segurando a faixa dele abaixo do lockdown, entende que essa merda desse lockdown é fundamentado numa lei que o próprio presidente assinou? Deveria ir para a rua o quê? Abaixo a lei 13.979. Em mais de um ano de manifestações de rua, eu não vi essa placa até hoje. Sim. É verdade. E aí, Thalita, diga aí. Você quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber uma coisa. Como que a gente faz, né, agora, na sua posição, né, doutor? Porque eu te acompanho diariamente no Twitter. Oi? Meus pêsames. Imagina, para mim é um prazer. Eu te acompanho no Twitter, te acompanho em alguns programas de televisão, tudo, e eu estou muito alinhada, inclusive, a sua postura, o seu posicionamento em relação a isso. Nesse caso, como que a gente faz? Eu venho do lado, eu sou da área jurídica, né? Então, eu queria saber do senhor da área médica, da área da saúde. Tendo essa lei, esse conflito, na sua visão, como que a gente faz com o conhecimento técnico, a sua visão de fraude, né, entre aspas, com o conflito da lei? A primeira coisa seria... sair nas ruas... A primeira medida para mim seria todo mundo assistir aquele filme Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado. Né? Eu sei qual lei você assinou no verão passado. Certo? Você não vai me enganar mais. E eu quero que você se posicione abertamente sobre isso. De preferência, não na forma de live, tá? Eu que sou ninguém, eu faço live. Meu cachorro faz live. Meu filho, uma criança de 8 anos, faz live. Você é presidente da República, cacete. Você faz pronunciamento, coletiva de imprensa em rede nacional de rádio e televisão. Você não faz live, certo?
Live quem faz é adolescente querendo mostrar a música que ele gravou para a namorada. Esse cara faz live. Você é presidente da República, de uma das 10 maiores nações do planeta, um dos 5 subsolos mais ricos da Terra. Você é presidente do país que contém 20% da água potável de superfície do mundo. É o 5º maior em área geográfica, o 6º maior em população. Ainda é. Coloque-se à altura disso. Seja um chefe de Estado. Né? Não live. Não live. Você não fala que apoia determinado remédio correndo atrás de uma ema no gramado do Palácio do Planalto com uma caixa do remédio. Você faz isso requisitando uma rede nacional de rádio e TV, onde você vai apresentar uma força-tarefa multidisciplinar, extremamente técnica do Ministério da Saúde, que fez um documento embasando determinada conduta que você agora, como chefe de Estado, comunica à população que esse vai ser o padrão recomendado pelo Ministério. É assim que faz. Você não vai para frente do povo lá, comer pastelzinho na rua, lavar a mão na fonte lá do palácio e distribuir bolinho, sem comunicar à população que você reconhece os exageros que estão sendo cometidos a partir de uma lei que você assinou no começo da pandemia. Essa lei, infelizmente, ela foi degenerada pela prática de alguns líderes políticos estaduais que possuem tendências psicopáticas e tirânicas, e por isso você está se desdobrando em 5 para poder mobilizar sua base parlamentar para que essa lei seja modificada. E você pede o apoio da população para que aperte os seus deputados federais e coloque a revisão desta lei em pauta. É assim que você faz. Não com bravata, não latindo igual um cachorro sarnento na rodoviária. Você faz isso com terno, gravata, em rede nacional de rádio e TV, reconhecendo o equívoco e dando o caminho para que ele seja resolvido. Colocar o povo na rua para poder brigar que não quer sair de máscara, deixa eu te falar, se você está fazendo isso em apoio ao presidente, eu lamento comunicar a você que você está fazendo isso em violação à Lei 14.019 que ele assinou em julho de 2020. Porque ele assinou uma lei que obriga você a usar máscara. Obriga você a manter o nariz e a boca cobertos em espaços públicos ou espaços privados de acesso ao público. Isso é uma lei federal. Não é uma lei do município, não foi uma Câmara de Vereadores, não foi um governador, não foi o STF. Essa lei foi sancionada pelo presidente da República. Mas você também não enxerga que, por alguma pressão, né, na verdade, uma opressão de um outro sistema, essa situação, todo esse posicionamento que eu até concordo com o senhor, ele fica um pouco inviável quando você fala, ele não tem que vir através de live, porque não é uma formalidade à altura do presidente, ele tem que vir em rede nacional. Eu enxergo que hoje as mídias não querem dar esse espaço, e quando dão esse espaço... Parou. A mídia não tem que querer, não, senhorita. A mídia não tem que querer. Eu concordo, ele é obrigado. O governo federal comunica. Seguida, você tem filhos, Thalita? Em seguida, não tenho. Bom, alguém na sua família tem filhos? Irmão, não sei. Sim, ok. Sim. Esse irmão seu, ele fala para o filho dele que gostaria que o filho dele arrumasse o quarto? Não, eu comunico. Eu comunico que você vai arrumar seu quarto agora. Sim, não é daqui a pouco, é agora. Então, só faltou uma pontezinha. Em seguida, quando eu faço esse comunicado, automaticamente diversos pseudo-jornais, pseudo-comunicadores, em massa, entram na casa de todos os telespectadores e revertem, convertem, distorcem tudo aquilo que foi passado. O senhor não vê isso? Não enxerga dessa forma? Porque toda vez que eu vejo um comunicado do presidente, eu vejo infinidades, né, de discursos que distorcem tudo que foi dito anteriormente. Poxa, que injusto. Eu vou para o fronte de batalha e toda vez que eu dou um tiro no inimigo, ele dá um tiro de volta em mim. É uma guerra? Você esperava o quê? O problema é que a gente tem pessoas lá no Planalto ocupando cargos estratégicos, na Casa Civil, na assessoria direta do presidente, que não entenderam a guerra ainda que eles estão. Eles acham que a guerra é para manter o cargo, é para manter o bottom na lapela que dá a ele acesso a um elevador exclusivo, é para manter o status, é para manter o poder que ele tem.
um poder transitório. Eu concordo plenamente. Eu concordo com eles não entenderam o texto e contexto ainda. Não entenderam onde estão, não entenderam para onde eles estão indo, não entenderam o que eles podem fazer. E ficam com essa desculpinha esfarrapada aí. Então, sim, é uma guerra de narrativas. Agora, deixa eu dar notícia, senhorita Thalita. A mídia vai fazer esses ataques ao presidente, ele falando ou não, em rede nacional de cadeia e TV. Não falar não impede que qualquer coisa que ele faça ou deixe de fazer seja distorcida. Então, você peca muito mais pela ausência do que pelo esforço. Sim, exatamente. Ele falando ou não, eles vão lá no Jornal Nacional e vão ficar metendo pau de qualquer jeito, né? Quer dizer, então acho que ele deveria realmente usar os meios que ele tem, né? Agora, sabe qual é a minha preocupação maior, Antônio e Thalita? É que eu também não vejo essa mesma mídia atacando o presidente por causa da Lei 13.979 ou da Lei 14.019. Você tem Porque ideia, é uma lei Thalita? de conveniência para eles. Não é só uma lei de conveniência. Isso é uma caixa de munição 9mm. Sim. Guardada para o debate, para o pleito eleitoral de 2022. Porque vão jogar para cima dele que no momento em que ele falava que é um absurdo o cidadão não poder ir trabalhar, vão devolver para ele igual uma torta na cara que o cidadão não podia ir trabalhar, presidente, por causa da Lei 13.979 que o senhor sancionou. Pessoas, é um absurdo o cidadão honesto ser preso numa praça só porque está sem máscara. Então, presidente, ele está sendo preso sem máscara porque ele está violando uma lei federal que o senhor sancionou, é a 14.019. A mídia não está falando isso porque isso é uma munição extraordinária para o pleito de 2022. Então, eu recomendo ao presidente, aqueles assessores banana que ele tem, banana, não tem dúvida, Thalita, que Bolsonaro é um cara de extremo bom coração. Extremo. Sabe, o caráter dele, como ninguém é perfeito, eu não sou, você não é, o Antônio não é, ninguém é, ele não é perfeito. Mas dá para poder ver na expressão, na linguagem corporal dele, o quanto que tem de espontaneidade no bom caráter dele. Aquilo não é marketing, aquilo é ele. Ele pode ser tolo, ele pode fazer péssimas escolhas. Eu já casei 5 vezes, então pensa, quem sou eu para poder falar de escolhas ruins, né? Ele pode fazer péssimas escolhas para os assessores dele, por aí vai, mas assim, é inegável que aquele cara tem um bom caráter, sabe? Ele tem um bom coração. E vão pegar um cara desse, que tem um bom coração, e vão puxar o tapete dele, e vão jogar uma saraivada de ponto 50 no pleito de 2022, por causa de uma lei, 2 leis que ele assinou, e que aquela cambada de inúteis dos assessores dele sequer levantar a bola e articularam junto aos representantes do governo na Câmara para que isso fosse revertido de alguma maneira. Não houve um meia-culpa do governo. E aí, quando eu falo governo, eu não estou falando do presidente, certo? Porque ele tem assessores, ele não tem como dominar 8 milhões de quilômetros. Sim, não. É inviável. É uma multinacional. Nenhum dos assessores chegou a dizer, presidente Thalita, então, essa lei que a senhora colocou aí, isso vai ser munição para o inimigo em 2022. O que a senhora acha de a gente marcar uma reunião lá com os deputados da base do governo, fazer uma articulação com alguns, sei lá, quais são os meandros e os contatos que existem no subterrâneo de Brasília? Isso a gente desconhece, só quem está lá para poder saber. Mas certamente existe esse tipo. Eu não falo de articulação por dinheiro, não. Articulação por interesse, troca de cargo, é assim que se faz política. É sério. Você quer entrar numa guerra, no fronte de batalha, na chuva, na lama, no frio, e você quer sair de lá com a mão limpinha? Vem cá, que hora que esse povo precisa da inocência, dos 12 anos de idade? Sim, eu tenho uma postura mais extremista. Tudo que você disse a respeito do presidente, eu já tive um contato com ele pessoalmente, e ele é exatamente isso que você está falando. Não tem marketing, não tem fingimento, ele não força a passar essa imagem que ele passa. Ele é assim, né? Eu tenho uma postura mais extremista. O Cláudio me conhece muito bem. Se eu estou na guerra, eu não vou trabalhar com a munição mais leve que eu tenho, desde o início. Eu já entro com a artilharia mais pesada. E eu também acho que ainda falta, né, que os assessores dele se posicionem, porque ele tem uma equipe técnica muito boa. Eu só não sei até onde isso está limitado. Então, aí é que tá. Eu só não sei até onde isso está limitado deles atuarem
né? Se tem um limite ali, se tem um portão, ó, até aqui você vem com a sua opinião, com a sua estratégia, mas daqui para frente quem decide sou eu, ou se tem um receio que a gente ainda não percebeu, se tem algum medinho, alguma coisa por trás disso que não permite que se vá para frente. Que, na minha opinião, isso não é nada justificável. Thalita, para falar mal da assessoria dele, ele teria que ter uma assessoria. Para falar mal da comunicação do governo, o governo teria que ter uma comunicação. É um completo vácuo. Eu achei esse diagnóstico do Paulo Enéas extremamente... Gosto muito do Paulo, converso com ele diariamente, a gente acaba trocando mensagem pelo WhatsApp, do Crítica Nacional, Paulo Enéas. E ele tem esse conceito do vácuo, né? O presidente, por causa da assessoria dele, de evitar o confronto, o conflito direto, né? O bater de frente... Isso, eu acredito que isso não é dele, né? Isso vem, muitas vezes vem da assessoria. Calma, seja pragmático, tenha paciência, vamos com calma. Por causa desse pragmatismo excessivo, e aí eu lembro sempre que tolerância em excesso é uma coisa muito parecida com covardia, e só um especialista para saber a diferença. Então, a tolerância é o paradoxo de Popper, né? Você tem que ter um limite para a sua tolerância. E o presidente foi extremamente tolerante, e esse excesso de tolerância criou um vácuo de poder. E esse vácuo de poder vem sendo ocupado por elementos distintos, de várias autoridades, STF, governadores, prefeitos, Câmara. Ele, para evitar o conflito, ele vem recuando demais. E algumas prerrogativas que seriam do poder executivo, ele deixou no vácuo. No vácuo. E a natureza odeia o vácuo. Nada está vazio. Quando alguém te apresenta um copo, pergunta se ele está meio vazio ou meio cheio, ele está sempre cheio. Metade com líquido, metade com ar. O copo nunca está vazio. A natureza não tolera o vácuo. Nada fica no vácuo. Nada fica. Sabe, se eu chamo o Antônio para poder tomar um chopp e o Antônio não vai, eu chamo outro amigo. Eu não vou ficar no vácuo. Nada fica no vácuo. Ou eu tomo o chopp sozinho, mas no vácuo eu não vou ficar. Então o presidente deixou criar esse vácuo. Provavelmente pelos conselhos dos assessores dele, para que ele evitasse algum confronto. Pois é, só que isso está dando munição para que na eleição de 2022 ele leve um tiro depois do outro. E aí vai ser tarde demais. Ainda dá tempo de consertar isso. Dá tempo. Pessoal, vão para a rua, mas vamos fazer o seguinte, me ajudem a revisar a Lei 13.979, que eu assinei em confiança de ex-ministros que não se mostraram tão leais aos propósitos do meu governo. Lamento muito, né? A gente erra em escolha de esposa, ele mesmo já casou mais de uma vez, a gente erra em escolha de esposa, não vai errar em escolha de ministro. Mas eu reconheço que isso aqui está sendo exagerado, eu preciso que vocês me apoiem na solicitação de revisão dessas duas leis, da 13.979 e da 14.019. Isso seria um golpe de humildade e estratégia. Mas você colocar o povo na rua contra máscaras, sendo que você assinou uma lei que obriga a usar máscara, colocar o povo na rua contra o lockdown, sendo que você assinou uma lei que permite lockdown, isso é de uma incongruência que beira a desonestidade moral. Agora, Alessandro, eu gostaria que você comentasse o seguinte. Ninguém comentou isso que você falou até agora. Eu não vi gente do YouTube, os grandes influenciadores comentando isso, tá? Eu não vi ninguém falando disso. Eu não vi os deputados da base. Então, talvez seja a hora de você revisar o seu conceito de grande, não? Exatamente. Não, assim, os grandes influenciadores, quer dizer, os que têm grande audiência, né? A gente não vê eles falando nisso, né? Alcance. Isso, em termos de alcance. Eu não vejo os deputados falando nisso. Os deputados da base falando nisso. E por que ninguém viu isso? Burrice, covardia ou desonestidade? Exatamente, é isso que eu fico me perguntando, entendeu? Ou eles estão fazendo o quê, né? Assim, por exemplo, os deputados que a gente sempre achou que eles foram, assim, que eles estavam a favor do país, os patriotas, aquela coisa toda, eles deixam passar uma lei dessa, sendo que eles mesmos votaram, né? Eles mesmos estavam lá na hora e eles não viram isso, por exemplo. Né? Tudo bem, como eu falei, erros são cometidos, nós somos falhos, imperfeitos. Sim. Mas, vem cá, errar é humano, só não seja mais humano que a média. Sim. Né? Se for para cometer erro, cometa erros diferentes, seja pelo menos original. Já que você vai errar de qualquer forma, tenta ser original no seu erro, porque ficar repetindo o mesmo erro, você vai casar quantas vezes com a mesma mulher até entender que aquele troço não dá certo? Sim. Exato.
Bom, e antes tarde do que nunca, né? A gente tem que também pensar dessa forma, né? Antes tarde do que nunca. A gente está tendo agora um entendimento do que está acontecendo. A partir de agora, a base conservadora vai fazer esse apelo para que seja revisada essa lei. É o que a gente vai fazer. Somos pequenos, mas nós vamos. E eu acho que vamos pela tentar alcançar. que vai correr agora no STF, não é o instrumento adequado para reverter essa situação. Passa pelo parlamento. O presidente tem a caneta na mão, ele tem cargos na mão, ele tem. Vamos ser sinceros, Thalita, certo? Vamos ser sinceros. Você tem indicações na mão. Sim, eu trabalho. Você tem verbos na mão. Você tem uma pica da galáxia na mão. Você vai ficar aí fazendo o quê? Fingindo que isso não é com você? Sim, sim. Não vou te dar dinheiro, não, mas, deputada Thalita, você quer cargo para quem aonde? Me ajuda a colocar isso em pauta. Ô, líder de bancada, você quer o quê? Vamos sentar aqui e vamos conversar. Não vou te dar dinheiro, não, cara. Tá? Não vem pedindo uma maletinha, não, que eu vou chamar a PF aqui e te prendo. Mas é o seguinte, como que você pode me ajudar? O que você quer? Porque essa lei está machucando o povo. Essa lei está sangrando o nosso país. As duas leis, a 13.979 e a 14.019. E uma lei, a partir do momento em que, porque a gente vive num sistema de parlamentarismo branco, né? No final das contas, apesar das experiências recentes que a gente está tendo, mas o país é muito mais governado pelo parlamento do que pelo executivo e pelo STF. O parlamento tem um poder imenso. Qualquer entendimento diferente que o STF der, o parlamento pode ir lá e promulgar uma lei e falar assim, não, o entendimento dessa lei é isso aqui, acabou e pronto. Lei cumpre-se, não se discute. Então, a gente vive um parlamento. Na hora que o parlamento não, de novo, lembra o vácuo? Na hora que o parlamento não cumpre o papel dele de determinar ipsiliter, exatamente pingo nos is, o que é o quê, alguém vai ocupar o vácuo deixado pelo parlamento. O STF vai lá e ocupa. Na hora que um presidente não determina qual vai ser a medida a ser tomada, um governador vem lá e ocupa o vácuo deixado pela prerrogativa dele que ele não cumpriu. Então, se o presidente, que tem o poder do executivo na mão, e não menospreze o poder daquela caneta, o presidente que tem o poder executivo na mão, a partir do clamor popular, fala aí, pessoal, tá vendo? O pessoal tá indo para a rua pedindo revisão da lei 13.979. Parlamentares, o que a gente pode fazer para poder revisar isso aí? Esse é o caminho para destravar o país. Não é ir para a rua fazer selfie, micareta e colocar no Instagram, olha, tô aqui sinalizando virtude, tô aqui um bando de imbecil lá na Avenida de Copacabana fazendo protesto contra as medidas restritivas do lockdown, obedecendo a faixa de segurança que colocaram na areia. Nossa, que pessoa rebelde que você é, hein? Que meda. É complicado. Bom, a gente vai chegando no fim desse bate-papo e agradecendo muito ao Alessandro Loyola por estar aqui com a gente. Obrigado, viu, Alessandro, pela presença, por dispor o seu tempo aqui para conversar com a gente. E foi, assim, muito elucidante, porque eu vou dizer por mim, eu não tinha essa ideia com relação à lei, né? Que quando você colocou lá, alguma coisa me chamou a atenção. Falei, poxa, tem alguma coisa aí que não está errada, e isso está junto com as manifestações e tudo. Então, eu acho que esse vídeo foi muito elucidante para quem está assistindo. Espero que vocês possam compartilhar essas ideias e que a gente realmente possa ir para as ruas para aquilo que interessa. Obrigado, viu, Alessandro? Gratidão, fera. Gratidão e obrigado, Thalita, por estar com a gente. Obrigada, Alessandro, pela presença. E valeu, Thalita. Obrigada pela presença, por aceitar nosso convite, por expor a sua opinião, né, de como público, como deveria ser feito. Obrigada. Bom, a gente vai chegando ao fim e a gente volta na terça que vem, 19 horas ao vivo, dessa vez ao vivo, tá bom? Fique com Deus, um abraço.